Bom, vamos fazer uma brincadeirinha aí antes de começar. Vocês que estão no chat aqui, vocês são de que cidade? Vamos dar uma olhadinha. Pessoal, da onde vocês são? Uberlândia, Rio de Janeiro, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Amparo, São Paulo. Pessoal de Goiânia, São Paulo capital, Rio de Janeiro, Bahia, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Ipatinga, Minas. Acho que nós temos gente de todos os lugares. Presidente Prudente, Brasília, Salvador, Taquara, Rio Grande do Sul. Trabalhei em delegacia de Taquara quando trabalhei no ICMS, Rio Grande do Sul, por alguns meses. Ficava em Gramado e descia para Taquara para trabalhar, porque era inverno, então Gramado era mais atrativo. Ilhéus, Bahia, Taubaté, beleza, Taubaté, tamo junto aí. Fortaleza, Manaus, João Pessoa, Dianópolis, Tocantins, Belém do Pará, São Paulo trabalhando em Americana, Itapeva, Carangola, Minas Gerais, Cascavel, Paraná, Recife, Lajeado, Rio Grande do Sul, Americana. Bom, temos de todas as regiões. Querência, Mato Grosso, legal. Bagé, muito bom. Porto Alegre, Floripa. Então vamos lá. Boa noite a todos vocês. Para nós é uma satisfação fazermos uma palestra. Na verdade não será uma palestra, será um bate-papo, né? Mas um bate-papo de bastante conteúdo e que com certeza vai auxiliá-los, seja qual o nível que você esteja na preparação, se você está iniciando agora, se você já tem alguns meses, se você tem alguns anos, se você quase passou, de repente já passou em outros cargos, mas quer auditor da Receita. Enfim, nós vamos da decisão em começar a estudar até a aprovação e o que acontece ali na aprovação, né? Depois que você está aprovado e tal. E depois, como de costume nos nossos eventos, a gente abre para vocês fazerem perguntas sobre quaisquer assuntos relacionados a concursos da área fiscal. Mas também a gente deixa, de repente vocês têm curiosidade e realmente costuma ter um volume bem grande de perguntas relacionadas ao cargo, ao trabalho de auditor, ao trabalho do ICMS, da Fazenda Estadual, Municipal, enfim. A gente está aqui para responder qualquer tipo de perguntas relacionadas à área fiscal, seja do estudo, do trabalho, enfim. A maioria de vocês eu acredito que já me conheça, né, por outros eventos e tal, mas eu vou me apresentar àqueles que não me conhecem ainda. Meu nome é Luiz Cláudio Nogaroto, eu sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. A Receita é o meu quarto cargo público, né? Eu iniciei a minha preparação, a minha primeira aprovação e a ocupação de cargo na Petrobras. Depois eu trabalhei na Fazenda do Estado de São Paulo, fui analista de planejamento e orçamento. Depois eu trabalhei como auditor fiscal do tributo do Estado do Rio Grande do Sul e atualmente eu trabalho na Receita como auditor da Receita Federal. Paralelo a isso, eu sou coordenador geral de um coaching para concursos da área fiscal, coachingconcurseiros.com, e também sou supervisor dos cursos de formação para auditor na ISAF. Tá? O que nós vamos passar aqui para vocês não é somente a experiência como coach, mas também a experiência como estudante, né? Como que a gente se preparou, qual que é o melhor caminho e tal. Não a experiência já formada, mas aquela experiência e a vivência do dia a dia. Vou passar ao meu colega e parceiro aqui no coaching, Altair Júnior, para se apresentar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Altair. Eu estou aqui hoje para ajudar o professor Luiz Cláudio nessa palestra
que eu acredito que vai ser muito importante para vocês, até para poder direcionar de maneira adequada o concurso, como estudar e como se preparar para o concurso público. Eu atuo no área do coach já há alguns anos, também já trabalhei como professor, já dei aulas em cursinhos. Hoje sou agente fiscal de rendas aqui em São Paulo, conheço o professor Luiz Cláudio de longa data, nós trabalhamos juntos na Petrobras há anos atrás e essa amizade permanece. Eu acredito muito na nossa sistemática, acredito muito nesse projeto, eu acredito muito no projeto da carreira fiscal. Ele é um sonho que se realizou para mim e eu acredito que todos têm um grande potencial e têm condição de alcançar o objetivo e nós estamos aqui para auxiliá-los nessa jornada. Bom, pessoal, vamos começar e vamos dividir o nosso trabalho assim, tá? Para a gente ficar mais fácil, como tem bastante gente nos vendo, para que a gente consiga, que vocês consigam fazer as perguntas e obterem as respostas no tempo certo, né? Para a gente não atropelar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em fases, tá? E nós vamos começar desde o início, desde aquele que está começando o projeto agora, para aquele... A gente vai até o final, né? Nós vamos fazer planejamento estratégico, tático e operacional, ou seja, longo, médio e curto prazo, tá? Então, vai ter alguns que já têm experiência, vão ter que ter paciência nesse início, mas é coisa rápida e depois a gente vai para o bombardeio de questões, tá? De dúvidas de vocês. Pessoal, o que precisa, o que o aluno ele precisa fazer quando ele quer... ele põe na cabeça, pô, eu acho que eu vou ser auditor da Receita, eu conheço um cara, ele tem uma vida boa, ele tem uma qualidade de vida, ele tem um bom salário. E muita gente tem somente essa visão, mas não sabe o que faz um auditor, não conhece direito a Receita Federal e tal. O que a gente... para a gente fazer um alicerce da nossa preparação, ou seja, para a gente começar a conversar sobre concursos, o que a gente sempre fala para os alunos que estão nessa condição e que nos procuram é o seguinte: procure entender o cargo, veja se isso esse é realmente o cargo que você quer para a sua vida, se aquilo ali vai te fazer feliz, se aquela realização de trabalho, se aquilo ali vai ser legal para a sua família, para a sua qualidade de vida, de filhos e tal. E aí é importante que você analise, a remuneração é boa, o trabalho, tem perigo, não tem perigo e tal. Entendido isso, e aonde vocês vão descobrir essas coisas? Existem fóruns, existem grupos de Facebook, enfim, tem uma série de locais que comentam, que você consegue identificar informações que vão fortalecer esse conteúdo para você. Então, a primeira coisa que eu falo, olha, eu estou começando agora, quanto que ganha mesmo o auditor? Primeira coisa, vai lá e dá uma olhadinha para ver se é isso mesmo. Porque às vezes é só uma empolgação de momento e aquele aluno vai entrar para fazer um treinamento com a gente e ele não vai render, ele vai ficar 3 meses no máximo e vai sair fora, porque não é daquilo, não era o que ele pensava, de repente ele sentiu uma dificuldade na iniciativa privada e já correu para o ambiente público achando que fosse mais fácil a aprovação. E vocês sabem a envergadura de um cargo de auditor, seja do Estado, seja de um fisco municipal ou da Receita Federal. A dificuldade é muito grande para se conseguir uma aprovação. Então, por isso, a gente tenta fazer esse alicerce. E o que mais que a gente tem nesse alicerce? Você tem que conversar com a sua família. A sua família tem que comprar esse projeto junto com vocês. Um minutinho só que eu acho que tem uma reclamação. Alguns de vocês vão ter, depende da região, não tem uma internet tão boa e tal, então pode ser que haja realmente algum travamento, tá? Para vocês que estão nessa condição, eu informo que todos os eventos que a gente realiza, a gente grava. Então, na pior condição, se você não conseguir ao vivo, depois você fala comigo, eu te dou esse link e você assiste ao evento completo, tá? A gente sabe que algumas regiões a internet não tá legal. Beleza, vamos lá.
Pegue o seu familiar, então, para começar o projeto e fala assim, olha, eu estou pensando em melhorar de vida, eu estou querendo entrar para isso, explica o cara e tal, só que eu preciso de vocês. Eu preciso que todo mundo entre no projeto comigo. Por quê? Porque, pessoal, é muito comum acontecer do cara entrar assim de uma vez num projeto desse e a família espanar. Entendeu? A mulher não quer mais, quer separar, o filho já briga com o pai e tal. Isso é muito comum. Então, a primeira coisa, estruture, venda esse projeto para eles. Fala, ó, vai ser muito melhor para a gente e tal, mas eu preciso desse apoio. Ah, quanto tempo esse apoio? Não sei. Pode ser 1 ano, 2, 3 anos. Tá? Pode ser que não saia concurso, mas é até passar. Não ponha um prazo. Não fale assim, ah, não, é só 1 ano. Porque com 1 ano a sua mulher, o seu marido vai cobrar, pô, já faz 1 ano e você ainda não passou. Então, estipule e passe, mostre a dificuldade, tá? Mostre tudo, trabalhe e mostre o seu trabalho, para que eles também estejam junto com vocês, ok? Bom, passamos essa fase e você realmente, sua família está junto e você se estruturou e conhece tudo do trabalho de um auditor fiscal, e o meu sonho é ser auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Tá? Instituição forte, cargo que paga um bom salário, que trabalha remoto, você consegue trabalhar em casa, você consegue, se gostar de direito, vai julgar processo, se gostar de informática, tem trabalho de informática, se for engenheiro, quiser construir prédios da Receita, vai construir, enfim, pessoal, na Receita tem trabalho para tudo quanto é vocação. Não tem como o cara falar, eu não me encontrei. Você vai se encontrar, talvez não num primeiro momento, que você não conhece a casa, mas depois que você conhece, no tempo que estou na Receita Federal, já trabalhei na aduana, eu já fui chefe de fiscalização aduaneira, já trabalhei na bagagem, já fui chefe da bagagem, já fui para Osasco, em São Paulo, trabalhei com tributos internos, fiscalizações de fraudes gigantescas, 250 milhões, 300 milhões, fraudes estruturadas. Hoje trabalho aqui em Taubaté, numa chefia de fiscalização, que faz um trabalho mais de gestão. Então eu chefio alguns auditores que trabalham na externa e também utilizo a externa. Eu não tenho que ficar restrito lá a trabalhar, mesmo nessa gestão, trabalhar todos os dias. Eu trago o trabalho para casa, enfim. A Receita não quer saber muito se você está cumprindo o expediente. O que ela quer é meta cumprida, tá? Então você aí, ó, receita que eu quero é isso aí, beleza. O que nós vamos fazer? Pegar um livro de constitucional e bater de cabo a rabo porque falaram que é um livro bom? Negativo. Pessoal, grande erro, e é aqui que você perde alguns meses da sua preparação achando que você está arrebentando. Pior é aquela situação que o cidadão ele pega uma apostila que ele compra na banca e ele come a apostila e acha que está bem preparado para fazer a prova. E isso aí ele estuda por meses e depois ele conhece um fórum concurseiros, ele conhece um grupo no Facebook e aí a hora que ele entra ele fala, não, mas engraçado, ninguém estuda por apostila aqui, o que está acontecendo, né? Onde que eu estou? E aí já se passaram 6 meses, 7 meses, 1 ano e esse tempo foi quase perdido. Vamos colocar assim, quase perdido. Tá? Então, o que a gente vai fazer no nosso planejamento estratégico de longo prazo? Primeira coisa, definir o objetivo. O que eu quero? Eu quero ser auditor, só aceito Receita Federal, ou eu quero ser auditor fiscal, seja do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de qualquer fisco do Brasil, pode ser ISS São Paulo, ISS Rio, ISS Niterói, que vai abrir agora. Enfim, trace o seu trace o seu objetivo, tá? Aqui, o que a gente fala para o aluno? A maioria, pessoal, a maioria vem quer ser auditor fiscal da Receita Federal. E muitos chegam com essa exclusividade, eu só quero isso. E eu sempre, na entrevista, quando eu estou com uma turma de coach e tal, eu já procuro avisá-los o seguinte, pessoal, o concurso é dificílimo, tá? Se a gente restringir
há um único objetivo, Receita Federal, o risco de você se frustrar numa reprovação, porque o concurso ele vem a cada 2 anos, quando não são 3 ou 4 anos. Então, o que eu falo? Abra seu leque. Não, mas eu não quero, eu quero ficar... Abra pelo menos um pouco, pega o seu estado, pega a capital do seu estado, pegue a sua região sua, eu pego Paraná, Santa Catarina, não quero subir, quero ficar por aqui. Beleza. Eu, pessoal, comecei restrito e quando eu abri e onde tinha concurso eu ia fazer. Por quê? Porque eu poderia continuar com o meu objetivo macro Receita Federal, como foi, e trabalhei em outros cargos sempre com aquele objetivo. Mas isso não impede, eu posso trabalhar, eu fui trabalhar no Rio Grande do Sul e depois fui para a Receita Federal. Beleza, opção, eu queria Receita, fui para a Receita. Aí era ótimo, o salário era melhor no Rio Grande do Sul e ainda hoje está melhor, mas eu queria ser auditor da Receita, eu queria voltar para o meu estado. Tá? Essa era a minha condição primordial, era essa. Então, eu tenho um filho de um primeiro casamento que morava aqui e eu consegui trabalhar longe pra caramba e fazer, porque o trabalho de auditor permite esse tipo de coisa. Ele é flexível, seja no Estado, seja na União, é flexível. Então, vamos traçar o objetivo. O objetivo é área fiscal. Legal, melhor objetivo de todos. Qualquer coisa que tenha salário de mais de 10, 15 mil. Ótimo, perfeito. Eu gosto dessa pessoa, porque ela vai passar, vai chegar no objetivo, só que ela vai contornar por outros caminhos. Pessoal, definiu os objetivos estando definidos, o que a gente precisa saber? Que para passar num cargo de auditor, você precisa estudar muito, muito. E muita gente vem aqui achando que vai estudar 2 horas por dia e vai passar. Pessoal, não passa. Aqui no nosso coaching, a gente já tem, por experiência, e para você não fique enganando a pessoa que nos procura, a gente tem 25 horas líquidas por semana. O mínimo que um aluno nosso pode estudar. Tá? Então vocês não pegam gente que estuda 10 horas por semana? Não pegamos. Por quê? Porque para nós, eu não posso mentir, a dificuldade é muito grande. Como que eu vou pegar uma pessoa, o mínimo é 25, eu tenho um aluno, pessoal, eu tenho aluno que estuda 70 horas por semana. Como que eu vou falar para aquele de 10 que ele vai passar? Mas você não pode dizer que ele não vai passar. Tudo bem, ele pode até passar. A gente sabe que tem gente com 10 anos estudando, depois passa e tal. Mas eu não posso ficar enganando. Então a gente fala, tenta trabalhar para você fazer no mínimo 25 horas. Então, segunda coisa no planejamento estratégico, hora. Quantas horas você tem? Não adianta ficar com lazer, eu não tiro meu sábado, eu não tiro meu domingo. Não tira, então não entra no projeto. Porque aqui o trabalho é pesado. Então, vamos lá. Eu tenho 30 horas. Beleza, começamos a conversar, legal, 30 horas, acho 10, tá? Definiu 30 horas? Beleza. O que eu preciso fazer? Pegar um livro e começar a estudar? Não. Eu preciso de ferramentas que gerenciarão, essas ferramentas vão ajudá-los a gerenciar toda essa caminhada, todo esse projeto. Quais são essas ferramentas? Os famosos ciclos de estudos, ou seja, você montar o seu ciclo semanal de estudos com a carga de cada matéria, quais as matérias estudadas, a gente vai falar um pouquinho disso aí. Você tem que aferir a sua quantidade de horas líquidas e colocar na sua planilha de horas líquidas. E o que são horas líquidas? Rapidamente, tá? Para quem não sabe, hora líquida é aquela hora que você está 100% concentrado no seu estudo. Se tocou o telefone, o pintor apareceu, o pedreiro apareceu, sua mulher pediu para você atender a campainha, para o cronômetro que vai estar em cima da sua mesa o tempo todo, e aí você eu fui no banheiro, tal, enfim, fez qualquer coisa, parou o cronômetro, ao voltar você continua da onde parou. Isso aí dá uma diferença enorme no estudo de uma pessoa quando ela passa a aferir a quantidade de horas líquidas, ou seja, o que ela efetivamente estudou, tá? Então, esse controle é fundamental. E esse controle tem que ser marcado, tá? Para a gente saber qual
depois de 3 meses de estudo, quantas horas você tem de contabilidade geral? Quantas horas você tem de direito constitucional, direito tributário, de contabilidade? É preciso gerenciar isso. As matérias são diferentes em tamanho, em dificuldade. É preciso saber quantas horas líquidas você estudou. Outra coisa que você precisa saber, sistematicamente, quantos exercícios foram realizados, para qual banca examinadora você realizou, né? Eu tenho 6 meses, eu tenho 5.000. Pessoal, gente que treina com a gente, com 6 meses, tem média de 7.000 questões realizadas, com 6 meses. Então, se aquele meu aluno ele está com 3.000 questões realizadas em 6 meses, é claro que está errado. Tá? A média é 7, tem gente com 10, com 11.000 questões. Então, saber quanto você tem de experiência em cada matéria, porque questões realizadas são experiências que você tem naquela matéria, indicam experiências que você tem naquela matéria. Se você não fez questão, eu li 3 vezes o livro, daí você não fez questão, não sabe responder e não vai passar, tá? Então, isso que a gente bate bastante. O que a gente precisa ter também, que é fundamental? Um sistema de resolução de questões. Não dá para você ficar baixando material ou ficar procurando questões pela internet. Você tem que ter um sistema estruturado de questões. No mercado existem muitos, ou em forma de programa ou de site, né? Tec concursos, questões de concurso, super provas. Cada um tem o seu melhor e pior, tá? É legal que vocês procurem conhecer um pouco mais de cada um, porque eles são diferentes, tá? Não que você vá ser pior, mas assim, alguns têm comentários de professores que nós do coach consideramos fundamental, tá? O professor, você fazer uma questão, errar a questão, não saber por que errou, não dá. Então você tem que ter comentários. Então você tem sites desse tipo com comentários e sem comentários, tá? Vou falar logo aqui, nós utilizamos e não tem parceria nenhuma com eles, tá, pessoal? Utilizo porque é o melhor que tem no mercado. Amanhã, se não for o melhor, eu já vou trocar por um outro. Tec Concurso é o sistema que tem mais questões comentadas por professores. Não é o que tem mais questões, de superprovas tem mais questões, mas não tem comentário, ok? Então, mais comentários, Tec Concurso. Justiça seja feita aqui. Vamos lá. Pessoal, estruturaram, tá? Ciclo de estudo, planilha de horas líquidas, planilha de questões e um sistema de resolução de questões. Agora você está começando a colocar eficiência no seu estudo. Está tudo sendo medido, tá? Você vai começar a estudar. O que você precisa fazer? Desenvolver o seu primeiro ciclo de estudo. Na Receita Federal, em 2009, caíram 23 disciplinas na prova, todas elas eliminatórias, tá? Todas elas são eliminatórias e com 40% de mínimo, ou seja, se você arrebentasse na prova em uma matéria, uma disciplina, você não tirasse 40, estaria fora, o que aconteceu com muitos candidatos. Comigo, eu estava bem preparado e tive uma folga, isso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A importância de você ter uma folga nesse índice de 40%. Para a gente, você tem 23 disciplinas. O que você vai fazer? Vai estudar 23 disciplinas? De uma em uma hora eu vou mudando para... Não, pessoal, não é assim que funciona para concursos da área fiscal e, sobretudo, em relação à Receita Federal, que tem a eliminação por matérias, outros fiscos normalmente não eliminam por matérias, eliminam por provas, CMS São Paulo, ou por blocos de disciplina, que pegam algumas disciplinas. Bom, pessoal, vou montar meu primeiro ciclo. O que vai entrar ali? Ciclo básico da área fiscal, nosso primeiro pilar do coaching, tá, pessoal? A gente tem 3 pilares. O primeiro pilar ele tem um lema, a gente tem um lema, né? Se a base é forte, a aprovação é certa. Tá? A base é o ciclo básico fiscal. E a gente tem nesse ciclo, o nosso ciclo, vocês vão ver ciclo com 6 matérias, nosso ciclo tem 10 matérias, são 10 matérias importantíssimas,
da área fiscal, e então essas matérias vão estar no seu primeiro ciclo, e são essas matérias que vão fazer que você passe no ICMS, no ISS ou na Receita Federal, porque a base fiscal vai estar em todos os concursos e as específicas vão mudando. A Receita Federal entra comércio internacional, entra comércio internacional, legislação aduaneira e tal. No fisco já entra de repente contabilidade de custo, legislação de CMS e tal. Bom, você vai montar o seu primeiro ciclo, só disciplinas básicas. Mas aí vai montar 13 disciplinas ainda para colocar? Sim, infelizmente. A base tem que ser formada primeiro e o acréscimo gradativo das disciplinas específicas não vai entrar o pacote toda uma vez, ele vai entrando de acordo com a importância e a dificuldade. Tá? Quando que a gente coloca aqui na nossa sistemática as matérias específicas? Depois de 6 meses, pessoal, às vezes mais. Por quê? O cara está ótimo nas básicas e depois a gente vai desenvolvendo. Não adianta correr e colocar com 2, 3 meses e colocando. Não dá, porque se você colocou, você tirou tempo de matéria básica. Se você tem uma carga de 30, eu só consigo estudar 30 horas por semana. Se você coloca mais matérias, então você está tirando das básicas para passar para essas matérias. Beleza? Tá jóia. Primeiro pilar então, tá? Se a base é forte, a aprovação é certa. Quais são as disciplinas, né? Muita gente tem curiosidade de saber quais as disciplinas que a gente coloca no ciclo básico, tá? A gente, no nosso treinamento, a gente coloca administrativo, né? Direito administrativo, direito constitucional, direito tributário, direito previdenciário, que a ISAF ela coloca dentro da disciplina de direito tributário, tá? O concurso para auditor fiscal do trabalho também tem previdenciário, por isso ela está no nosso básico. Português, língua portuguesa, contabilidade geral, auditoria. Tem muita gente que não coloca auditoria no ciclo básico. A auditoria tem peso 2, tá? E tem toda a importância, ela está em todos os concursos da área fiscal. Para mim é um grande erro não colocar. Raciocínio lógico, que abre em todas as suas vertentes, né? Matemática lógica, matemática básica, matemática financeira, estatística descritiva, estatística inferencial. E aí, pessoal, vamos estudar tudo? Não, é aí que entra a sapiência, nós vamos falar disso aí. Tá? Não tem como estudar tudo, então tem que ter uma estratégia para isso, mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Inglês ou espanhol, a língua, né? Estrangeira, e no caso das pessoas que abrem o leque, a legislação básica do ICMS também compõe o nosso ciclo básico. Então, aquele nosso aluno que ele está disposto a passar no cargo de auditor e quer fisco estadual, ou então ele aceita o fisco estadual, ele quer receita, mas, enfim, legislação básica do ICMS, Lei Candir, que é a lei básica do ICMS, lei complementar 87/96, mais uma outra leizinha complementar 23/75, se eu não me engano, que é a parte básica. Não entramos no regulamento, cada estado tem um regulamento, mas a base é a mesma. Então a gente tem um material e esse povo que a ICMS também vai fazer isso desde o começo. Por quê, pessoal? Porque quando abrir o ICMS, ele só vê a diferença e estuda as particularidades daquele estado. Tá? A base dele está forte, ele passa em qualquer ICMS. Bom, definimos o nosso ciclo básico e aí a gente montou o ciclo, tá? Pessoal, não sei se eu consigo mostrar aqui um ciclo montado, eu vou tentar fazer isso com a ferramenta, tá? O que é um ciclo de estudo montado? Um minuto só, eu quero ver se vocês vão conseguir ver aqui o ciclo. Esse é um ciclo, onde está escrito montagem da grade de horas, isso é um ciclo de estudos. Você está conectado aí? Vê se eles vão dar resposta, se eles estão vendo o que está na tela aqui. Ok. Esse é o ciclo. Então, o ciclo aqui, esse exemplo é um ciclo que eu utilizava na minha época, tá? Então, segunda-feira eu estudava 2 horas e 25 de contabilidade, depois eu mudava para direito administrativo, estudava 1h30, depois eu ia para português, depois eu ia raciocínio lógico e tal. Por que ele está nesse formato? Ele não é um ciclo redondo, ele é um ciclo, vamos dizer assim, de forma sistemática e continuada. Por quê? Se vocês perceberem, as matérias elas estão dispostas aqui. A contabilidade, por exemplo, ela aparece na segunda-feira, depois ela aparece na quarta-feira como primeira matéria também.
E depois ela vai aparecer, não, depois ela vai aparecer na sexta-feira. Então ela está dia sim, dia não. Por que o ciclo? Porque o ciclo dá continuidade ao estudo. O estudo, a gente estuda hoje e já começa a esquecer na sequência. Quanto mais rápido a gente voltar e oxigenar aquele assunto, mais sedimentado ele vai ficando. Então a gente não pode fazer como a gente vê muita gente aqui. O cara estuda uma matéria hoje, daqui a 20 dias ele vai estudar a matéria de novo, ele nem lembra nada dessa matéria. Então o estudo, o ciclo, ele traz a continuidade do estudo, tá? Deixa eu voltar aqui. Você quer colocar alguma coisa? Eu acredito que algumas perguntas que forem colocadas, nós já vamos respondendo e algumas vão ser saneadas direto na própria palestra do professor Luiz Cláudio. Eu acredito que a Francisca, que perguntou sobre matérias básicas, já foi respondido para ela. E o Manuel fez uma pergunta sobre qual é a quantidade de matérias por ciclo. Também já foi respondida. E a segunda pergunta dele, se era bom dividir as básicas e depois que terminar, adicionar as outras matérias. Manuel, é bem essa sistemática que nós demonstramos. Nós iniciamos com as matérias básicas e conforme o aluno ele ganha cancha para poder superar essas matérias, aí nós acrescentamos outras matérias sem descuidar das matérias básicas. Nós temos que ter em mente que a matéria básica é ela que te empurra, é ela que te aprova efetivamente. É ela que vai te aprovar no concurso público. Elas são básicas porque elas compõem 60% do edital fiscal e elas estão em todas as provas da área fiscal. Então, você não pode chegar para uma prova dessa com um nível regular ou mediano nessas matérias básicas. Essas matérias básicas são matérias de excelência, porque são elas efetivamente que te aprovam. Ninguém é aprovado por ter gabaritado legislação aduaneira. Mas sim, se você... porque eu gabaritei legislação aduaneira, mas fui péssimo em português. Opa, o peso de português é muito maior. Então você precisa ter uma boa condição em português. Você precisa ter uma boa condição em tributário. Porque senão você não consegue... me especializo em uma ou outra matéria que é mais curta, que é mais tranquila. Ok, você vai estar especializado, muito bom nisso. Mas você não vai conseguir a sua aprovação. É importante entender que a preparação para o concurso público, o candidato, ele terá quilômetros de informação com centímetros de profundidade. Ele não é um especialista no assunto específico. Ele é um bom generalista. Ele é um bom respondedor de questões. Esse é o objetivo. Porque, afinal de contas, quem passa no concurso não é quem é muito bom num ou no outro assunto. É quem acerta mais questões no mesmo prazo de tempo. É essa visão que você tem que ter quando você se prepara para o concurso público. Você não está defendendo uma tese de mestrado. Você não vai defender uma tese de doutorado. Você está buscando a sua aprovação. Ok? Vamos lá. Dando continuidade, pessoal. Essas matérias do ciclo básico são matérias que precisam, como ela é sua base, a base forte. Por que demora 6 meses? Porque você precisa estudar para materiais de excelência, materiais densos, tá? E aí, então você tem que estudar por livro, tudo. Algumas matérias, a gente trabalha numa sistemática militar, tá, pessoal? A gente trabalha realmente com livro mesmo de 1.500 páginas, 1.200 páginas e tal. Só vai passar quem estuda por livro? Não. Mas vai passar aquele que estuda por livros ou por PDFs de altíssima qualidade. Certamente não vai passar aquele cara que só vai no cursinho lá presencial ou à distância e assiste a sua aulinha ali de direito administrativo, direito constitucional. Mas eu faço e estudo em casa. Beleza, então você vai passar assim, não pela aulinha. A aulinha no máximo ela vai dar uma complementada. Sabe aquela refrescada de cabeça, período da noite, você estudou o dia inteiro tal, e quer fazer um cursinho ali à noite? Ótimo. Quero assistir coisa em casa à noite? Perfeito. Eu fiz isso, ele fez isso. Eu fiz até 2 vezes um básico fiscal no LFG. Foi improdutivo para mim? Não. Mas eu me matava de estudar durante o dia e à noite eu não levava nada. Eu ia lá e só para sedimentar um conhecimento, ganha sim, tá? Quem estuda muito consegue ali dar uma lapidada no conhecimento. É legal, mas o que vale é
horas bunda na cadeira, como diz o nosso colega Alex Meirelles, né? Então realmente é isso, é sentar aqui e estudar, tá? Vamos lá. Então essas matérias a gente tem que estudar por materiais densos e de qualidade, tá? Pode ser um PDF, vários PDFs de várias matérias que são ótimos, tá? Eu tenho vídeos aí falando de bibliografia, inclusive com várias citações de PDFs. E utilizo nos meus treinamentos também para várias matérias, ok? Tem PDFs até que são melhores que livro, tá? Normalmente não são, mas existe isso, tá? Então a gente tem que pegar o que tem de melhor no mercado. Para essas matérias tem que ser o que tem de melhor. E para as outras? Para as outras não, pessoal. Para as outras matérias você tem que pegar uma coisa que tenha custo-benefício legal. Vale a pena eu ir lá e correr atrás de um livro um livro de contabilidade, análise das demonstrações contábeis do Marins de contabilidade? Do pessoal do PIPK? Não, claro que não. Então, custo-benefício. Eu preciso aprender essa matéria, a legislação aduaneira. Pô, pega um PDF legal, Rodrigo Luz, tem o Ricardo Vale e tal, são excelentes nessa matéria. Então, são suficientes ali, são para concurso. E aquilo ali vai fazer você tirar a sua nota perfeitamente, tá? Não é ali que a Exaf vai te pegar, não é ali. Ah, mas tem gente que foi eliminado. Claro, tem gente para tudo, tá? Mas a regra é essa, você vai passar com facilidade para isso. Então, material mais forte nas básicas e nas específicas você consegue diminuir essa densidade. Pode falar. Está tendo alguns questionamentos aqui sobre material de PDF, material livro. Só uma coisa para deixar bem clara para todos. Eu quero que você, uma boa parte dos PDFs, eles são confeccionados na iminência de um edital ou até mesmo quando o edital já está acontecendo. Quando você prepara um material desse, já para poder entregar ele, porque tem um edital na praça e você tem que entregar ele rapidamente, nesse ponto é muito importante, o coach ele entra também nessa atividade, de poder indicar se esse material é ou não é. Só um minuto, eu acho que caiu a conexão. Caiu e voltou. Ok? Ok. Só caiu e já... Tivemos uma queda de conexão, só continuando aqui o que eu estava dizendo aqui. Então, como eu disse, muitas vezes esses materiais em PDF, eles não são materiais com grandes erros, mas são materiais incompletos, pela própria velocidade do autor em colocar o conteúdo nesse material, para poder ter a prontidão da entrega. O que eu quero dizer para vocês, por isso que nessas matérias básicas, nós normalmente indicamos livros. Ah, mas eu não consigo estudar por livro. Ok, se você não consegue estudar por livro, porque você não tem tempo, porque você já está estudando há muito tempo por PDF, já está adaptado a ele, ok, prossiga com o PDF. Mas tenha muita cautela na escolha dos materiais, ok? Tem uma pergunta do Hugo dizendo se é possível conciliar Receita Federal com CGU, STN. Dá sim, e eu vou falar sobre isso na hora que eu falar sobre concursos correlatos, tá? Eu vou deixar, tá gravado aqui, não vai ficar sem resposta não, é que eu tenho esse assunto já para falar aqui, tá? O pessoal que está fazendo perguntas, o Altair ele está fazendo aqui um compilado dessas perguntas, eu só não estou parando para respondê-las neste momento, porque senão vai ficar muito longa a palestra e a gente acaba não desenvolvendo legal, mas no final vocês podem perguntar tudo, tá? Eu aconselho que vocês anotem ali e perguntem no final, não tem problema com o tempo não, tá? Vocês podem perguntar à vontade ao final ali, beleza? Vamos lá. Pessoal, quando a gente tem, então, quase um ciclo básico que a gente vai estudar, e aí? Mas quanto tempo eu vou estudar cada disciplina? Aqui, realmente, comete-se muito erro.
Tá? Por quê? Porque você não tem experiência naquele assunto, então para você a contabilidade é um monstro que precisa ocupar metade das suas horas. A raciocínio lógico você tem uma noçãozinha, então você acha que sabe, mas na verdade raciocínio lógico se divide em várias partes e você não sabe. No nosso treinamento, eu vou dar como um exemplo, tá pessoal? Toda hora eu puxo para falar do treinamento para vocês terem uma ideia de como que a gente faz. Aqui, o nosso aluno, ele entra em contato, ele começou hoje. Então, ele vai responder um questionário onde eu vou ver se ele já foi aprovado em concurso, se ele se considera, né, a sua autoavaliação, se ele se considera bom em constitucional, administrativo, tarará, tarará, enfim, um mundo de informações dele. Depois que eu tenho essas informações em mão e já fiz a análise, eu vou para a entrevista. Tá? E aí eu vou conhecê-lo mais um pouco e vou bater essas informações, algumas dúvidas que eu tive e tal. Na sequência, eu vou aplicar nesse aluno um simulado com 70 questões, EXAF, tal. Cada pergunta ali tem o seu porquê está ali e tal, e vou ter um resultado. Então, eu tenho um questionário, eu conversei com esse aluno, eu peguei esse simulado. Ali, nós temos uma planilha onde eu sei o peso que aquela matéria representa numa prova para auditor da Receita, a quantidade de questões, o grau de conhecimento que aquele aluno tem, porque ele fez simulado, eu conversei e tal, e tem a parte, então, a parte mais, tem a parte objetiva e a subjetiva, tá? Enfim, a gente vai ter a quantidade que ele precisa. Se ele tem 30 horas, ele vai estudar 4,5 de contabilidade, ele vai colocar no ciclo 3 de português, ele é formado em engenharia, manja pra caramba e arrebentou no simulado, carga baixa de raciocínio lógico. Enfim, nós temos condições de fazer e fazemos bastante situação, bastante atividade para descobrir qual é o melhor. E você em casa que não tem coach e tal, tá sem grana, eu tenho que estudar sozinho e tal. Eu não fiz coaching. O Altair também não fez. Coaching é essencial? Não. O coaching, com certeza, vai antecipar o seu caminho. Mas os dois vão chegar no mesmo lugar, tá? Você tem 2 pontos. O coaching, ele deixa mais reto, essa distância é menor entre esses 2 pontos. A gente, sem coaching, erra-se muito mais, então você demora um pouquinho, mas vai chegar, tá? Não é porque eu não tenho grana que eu não posso passar na Receita Federal. Claro que vai passar do mesmo jeito que o cara que tem grana e faz coaching e tal. Enfim, no coaching, a gente pensa para o aluno. Então, a gente faz toda a parte, a área meio, a gente faz para o aluno. O aluno que está em casa, então, e aí? Eu estou em casa e não faço coaching nenhum, tal. O que eu vou fazer? Vai sentar, colocar a cabeça para pensar e ver qual a sua carga você vai destinar para cada matéria. Se aquilo não estiver bem certo, você com a experiência que vai chegando, vai aumentando e você vai pesquisando e tal, vai mexendo no seu ciclo, que ele não é um ciclo rígido, ele pode ser mexido a qualquer momento, então você vai alterando até que vai chegar num nível ótimo, ok? Beleza. Pessoal, você está com o ciclo na mão, pronto para começar a estudar ali. Tá? Então você tem toda a estrutura definida. Agora o que você vai fazer? Você vai baixar a cabeça e vai estudar. Errado. Por quê? Porque você tem outras variáveis que precisam ser olhadas ali. Exemplo, tá? Quando você montou o seu ciclo, você distribuiu as matérias ali. O que é recomendável? O que melhora o seu desempenho? Se você alternar disciplinas de exatas, disciplina que você tem que pensar muito, você se desgasta muito. Se você jogar, depois de um raciocínio lógico, contabilidade, nossa, você espana. Então, o que a gente faz aqui? A gente alterna, coloca uma matéria que você é bonzinho, tal, se mostrou legal e gosta dessa matéria, com outra que você tem dificuldade. Então, esse equilíbrio é fundamental. Outra coisa, um encontro não pode ter mais de 2h30 de duração. Tá? Não adianta você colocar num quadradinho, contabilidade 4 horas. Não, você precisa parar, tomar 10 minutos ali para você não fazer. E aí você vai respirar e vai para um outro assunto. Isso é importantíssimo também
tomar esse cuidado, e isso aí também, a experiência vai trazer para vocês essa aí, ó, tá? Eu me cansei muito de uma matéria para outra, então troca e mexe nesse ciclo. Tá ok? Pessoal, o que a gente vai observar também, nossos segundo e terceiros pilares aqui, tá? Tô pronto. Só vou pegar o livro e vou de cabo a rabo? Não. Os concursos da área fiscal, eles cobram muito a legislação seca. O que é a legislação seca da área fiscal? É a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional. Às vezes o aluno leu várias vezes um livro de tributário, estudou com materiais muito bons tal, e vai errar a questão que ele estudou o assunto naquele dia, às vezes. E por que acontece isso? Porque a banca pergunta, segundo a Constituição Federal, tal coisa. E a leitura do texto da legislação seca é uma leitura difícil, complicada, ambígua. Então, nossos alunos, eles estudam muito a legislação seca diariamente. Ele tem leitura diária da legislação seca. Para quê? Porque essas questões de legislação seca, eles não podem errar. A gente bate do início ao fim do treinamento nisso, tá? Eles leem horas e horas, vocês não têm nem ideia da quantidade de horas que eles têm de leitura da Constituição Federal e do CTN. Para quê? Para saber de cor. Isso aí vai fazer com que ele não erre a questão que cobrou a letra da lei. E muito cara bom que não tem essa técnica vai errar e ele não vai errar. Ok, pessoal? Além disso, nós temos provas discursivas. E quando você tem leitura sistemática da Constituição de CTN, você tem embasamento para escrever. Tá? Você tem, caiu uma coisa de tributário, conceituar tributos, você conceitua exatamente como está no CTN, artigo 3º do CTN. Caiu uma parte da parte de ICMS, você tem leitura, artigo 156 de ICMS da Constituição Federal, você sabe de cor. Imunidade tributária, sabe de cor. Tá? Então, a preparação te dá condições para fazer uma boa prova discursiva. Tá? Você tem conteúdo para colocar ali. Beleza? Segundo pilar, então, leitura da legislação seca diária. Tá? Como é que a gente faz isso, pessoal? Você vai no site do Planalto, Constituição Federal, CTN compilados, imprime aquele material, tá? Imprime o material, encaderna em folha A4, fica com a beira, com espaço para anotações e tal, e aquele ali você vai atualizando, saiu uma emenda, tal, não sei o que, vai mudando, e aquele ali é o seu livro diário, você vai ler aquilo durante um período, tal, durante uma quantidade de horas, todos os dias, ok? Beleza. Terceiro pilar, o nosso terceiro pilar. Aumento gradativo da quantidade de questões. Ou seja, o nosso aluno, quando ele começa o treinamento, ele não sabe nada, ou sabe pouco, ou ele está mal preparado e tem muitos erros, enfim. A gente vai corrigir essa parte, tá? Nessa parte, nessa primeira etapa, ele vai fazer muita teoria, que ele não tem, e menos exercício. 75% mais ou menos do tempo teoria, 25% de exercícios. Quando ele já está espertão, assim, já tá quase um profissional, tá? 50-50. E quando ele está voando, ao contrário, 25% teoria, 75% de questões, tá? Na 25% teoria, só resumo e legislação seca pontual, tá? O restante, exercício pra caramba. Beleza? Nesse terceiro pilar, de importante também, é que o nosso aluno ele treina fazendo questões da banca examinadora do concurso foco dele. Receita Federal, EXAF, tá? Faz lá 10, 15, 20 mil questões EXAF. Por quê? Porque ele tem que entender como o EXAF pensa determinada coisa. Ele tem que saber tudo da EXAF. Quando começar a ler a questão, ele já tem que ter na cabeça assim. E isso acontece, tá, pessoal? Não é balela, não. Você começa a ler, você procura a resposta, você entende o pensamento de tantas questões que você já fez. Você sabe, por exemplo, que determinado assunto de contabilidade a EXAF entende de um jeito, a FCC entende de uma outra forma. Você é especialista em EXAF, você não concorda
com aquilo, mas você responde exatamente como o ESAF pede, tá? Como o ESAF entende. A gente cria uma jurisprudência esafiana, né? É o que só a ESAF entende. Tem umas barbaridades ali, mas é o que ela entende, é o que vai fazer você passar no concurso, tá? Então, isso aqui para mim, o principal pilar é esse. Questões realizadas. Você aprende muito com questões. Errando, você sedimenta muito conhecimento na hora que você vê por que errou aquilo. Então, a gente enfatiza muito isso, essa atividade, esse tripé. Tá? Pessoal, então, agora finalizando aqui o nosso planejamento estratégico, né? Agora o cara já está com tudo montado e ele já está começando a engrenar bem, já está fazendo o ciclo básico e tal. Beleza. O que ele precisa ter em mente? Que ele tem que ele tem que fazer simulado, ele tem que fazer prova. Para quê? Para ele ter vivência daquilo ali. A gente vê muita gente, muito concurseiro, que fica ali só estudando, mas aí vai fazer uma prova, fica nervoso, tem dor de barriga, não sabe o tempo de prova. Então, aluno nosso, por exemplo, tem simulado a cada 45 dias e são só questões daquilo que ele está estudando ali, nível fortíssimo, pesado, para ele se lascar mesmo, chorar, para ele ganhar maturidade, equilíbrio emocional. Normalmente o aluno, quando começa com a gente, é até engraçado. Ele faz os primeiros simulados, ele escreveu uma carta, depois, quando ele vai mal pra caramba no simulado, uma carta assim, dizendo que o mundo estava acabando, ele achava que ele era top pra caramba e tal, e ele não sabe o que aconteceu e tal. E é justamente nesse tipo de coisa que a gente começa a sedimentar a maturidade do cara. Entendeu? É no esculacho mesmo, pessoal. Aqui nosso regime, você sabe que é um regime um pouquinho mais assim, mais duro, né? Então, é assim, ó, acorda, tá? Bem-vindo ao mundo dos adultos. Você é um profissional agora, você não pode ter um tipo de atitude dessa daí. Eu fui fazer o concurso, professor, e eu errei gabarito, preenchi errado, 3 gabaritos. Nossa, toma um esculacho que, assim... ou ele sai, ou então ele engrena mesmo. Porque, sabe, é o ganho de maturidade, isso é essencial. Tá? Isso você vê no militarismo, você vê numa equipe de jogador de futebol, enfim, todos os atletas que treinam, têm treinadores, precisam desse choque e ele amadurece muito com esse choque. Então a gente trabalha muito com esse tipo de não trabalhar só no cara saber, mas sim ele pegar ritmo, ele se profissionalizar. A gente usa muito essa palavra. Vocês já são profissionais, então ajam como profissionais. Ok? Vamos lá, vamos ver o que está faltando aqui. Duas criações nossas que eu sempre falo para os alunos é o seguinte: a derrota. Então, você está indo lá, batalhou, tal, está com 6 meses ali de estudo, já consegue, de repente, uma aprovação, tá? Não está ponto de bala, mas já é possível. Me esforcei e tal. A derrota, quando você supera aquela derrota, você viu por que você errou, você viu os erros, o que cometi, eu errei gabarito, um absurdo, errar preenchimento de gabarito. Eu perdi no tempo da prova, outro absurdo, tá? Aluno nosso não perde por tempo de prova, tá? Isso é amadorismo total, pessoal. Então, eu perdi no tempo de prova, tal. Aquela derrota, quando ela é espremida mesmo, pessoal, sabe aquela dolorida, tá? Você sabia fazer e você fez errado? Essa, quando você supera, ela caleja. E o que é o calejar? Ela te traz uma experiência, né? É aquela questão que você sabia e respondeu errado. Quando você chegou, ou então você não tinha ela bem sedimentada, tal, não lembrava direito aquilo. Quando você chegou na porta da escola, você lembrou aquilo ali. Aquilo ali vai doer, aquela situação de você ter errado aquilo, dói. E aquilo ali provoca um calo, tá? Você não erra mais aquilo, tá? Mexe com o seu breio ali. Então, são pequenas coisas que a gente vai juntando tudo e vai profissionalizando o aluno.
tá? Aqui, pessoal, nós já estamos na etapa 6 meses de estudo, tá? A parte básica já está legal, o cara já está entrando no profissionalismo. Aqui, nesse ponto que eu começo a falar para o aluno que ele está virando profissional, tá? Com 7 meses no nosso treinamento ele tá profissional e a gente não aceita mais erros bobos, tá? Desse tipo do começo. Aqui nós vamos responder a pergunta do nosso colega Hugo em relação aos concursos correlatos. Pessoal, aqui nesse momento, esse aluno, ele já está com uma experiência, pode ser o caso de vários de vocês, com certeza é o caso de vários de vocês. Você tem experiência e pode ser que você passe, você vê muita gente assim, eu passei com 1 ano e 3 meses, eu passei com 1 ano e meio, eu passei com 1 ano e tal. É exatamente esse aluno que ele é um nível muito mais baixo do que aquele aluno de 2 anos, de 3 anos. Isso a gente vê muito dentro da Receita Federal. Tá? Você vê muito cara que tem um nível altíssimo e você vê o cara que tem um nível mediano, mas ele entrou junto no mesmo concurso. E existe uma diferença gritante de conteúdo ali. O que acontece? São N coisas que acontecem a favor desse cidadão com 1 ano. Tá? São N fatores. N. A prova puxou para o lado que ele sabia, tudo deu certo dentro do tempo dele, o que ele chutou ele acertou, enfim, N fatores que o colocam na mesma condição daquele cara sabidão e que está com experiência, voando e tal. Isso acontece. Então esse aluno com 6 meses, 7 meses, ele já é capaz de... ele não é capaz de passar, se ele começou do zero ali e tal, ele não é capaz de passar num cargo de auditor, tá, pessoal? Não é. Mas ele é capaz de passar num cargo de analista. Tá? Isso a gente tem experiência, isso já aconteceu N vezes com a gente. Ele é capaz de passar num fisco estadual. Tá? Aquele que não puxa tanto. Aquele que nivelou por baixo. Tá? Aquele que você sabe tudo de constitucional, o cara perguntou coisinha boba. Tá? Existe isso. Os nossos alunos, eles são treinados para o nível alto. Muitas vezes eles são prejudicados, porque o concurso cobra a lona, nível baixo. E aí prejudica a gente que sabe, mas faz parte. Esse aluno de 6 meses, se tudo der certo para ele, que ele ainda não está tão profissional, pode ser que ele passe? Pode ser o caso de vocês. Amanhã vocês vêm e falam, passei em ISS Niterói e eu tinha 1 ano de estudo. Eu tinha 8 meses de estudo. Pode ser? Pode. Eu sou o bonzão e tal? Não, você não é. Você é ruinzão. Tá? Você não sabe quase nada, mas tudo deu certo daquilo. Então, quando a gente entra nessa fase aqui, preferencialmente, para a gente passar para o nosso planejamento tático, médio prazo, qual que é o médio prazo? Médio tático? É autorização do edital. Autorização digital. Você tem que estar numa condição boa. Se você estiver nessa condição dos 6 meses, ótimo, porque daí nós vamos trabalhar a parte específica e tal, e vamos começar a trabalhar esse outro planejamento de médio prazo e depois o de curto prazo. O que não dá e que acontece muito é a autorização vem quando você está lá no comecinho. Aí a esperança vem, mas a gente já sabe o que vai acontecer, né? No fundo, você já sabe o que vai acontecer, mas você vai lutar e tal, e isso vai ser uma grande experiência. Então, vamos para o planejamento tático. Hoje autorizou o concurso da Receita, por exemplo. Tá? O que nós vamos fazer no planejamento tático? Primeira coisa que a gente faz. Cidadão, autorizou, tá? Agora a briga é forte. Você estudava 30 horas. Quantas horas você consegue... Nós vamos ter que, já começa da premissa, nós vamos ter que estudar mais, tá? O que você vai fazer, quanto você consegue aumentar isso aí? Por quê? Porque a hora é do ganho, né? A gente tem que evoluir naquela parte específica que a gente não estudou ainda tal. Eu consigo aumentar 5 horas líquida, de 30 para 35 para 40, ótimo. 40 horas, passou de 30 para 40, beleza. Novo ciclo, colocam as matérias que precisam ser já adiantadas ali e tal, e começa a trabalhar isso aí. Da autorização até o edital pode demorar até 6 meses, tá? Normalmente não demora tudo isso, a não ser que o governo esteja com um problema de dinheiro, que é o caso agora, por exemplo. Vamos deixar
tudo dentro do prazo ali, na medida do possível também dentro do órgão, no número de vacâncias, aposentadoria e tal. Autorizou hoje, então, aumentamos as horas, tal, com um novo ciclo, beleza. Ele começou a estudar. 3 meses depois, edital. Aí, meu amigo, é o que a gente faz o seguinte. Sai de licença, acha férias, puxa, empresta do chefe, faz o que for para você conseguir um máximo de carga possível de estudo. Um máximo. Porque aqui você vai ganhar mais ou menos uns 30% do total de pontos daquela prova. Por quê? Porque a gente vai invadir a parte específica. Porque a sua parte básica está sedimentada, a gente só vai fazer exercício e ver resumo, exercício e resumo, e a gente vai matar a parte específica. Tá? Matar não é para fazer 40%, você vai lá para fazer 60%, 70%, 80% às vezes, quando ela vem fácil, 90%. Não é o nosso foco fazer 90%, tá? A gente trabalha para a base ser forte e a gente vai fazer, tá no meio do bolo nas específicas. Então, aqui é a hora de você se matar, estudar o máximo, tá? Faz qualquer coisa que você puder para ter um ganho de horas aqui. É muito importante essa parte, é muito, tá? O que a gente orienta nesse tipo de autorização e do edital? Que o aluno seja um cara regrado, tá? Então, boa alimentação, exercício físico obrigatório, porque você entra num estresse gigante. Você precisa colocar isso para fora para que você entre num estado de bem-estar, né? Porque não é bem-estar, mas você vai liberar substâncias no seu corpo que vai entrar num estado de bem-estar para que você no outro dia tenha coragem para encarar mais uma rotina daquela de 10 horas por dia de novo. Tá? Então, exercício obrigatório, dormir super bem, tá? Dormir suas 8 horas, preciso dormir 8 horas. Não vai dormir 5 horas, acordar, o sono faz parte, tá? Então, a gente a gente modela cada passo do aluno, né? E isso, vocês que não têm treinamento, tem que se autocoordenar. Então, eu vou pegar essas orientações que o Luiz Cláudio está falando e vou realmente colocar passo a passo e colocar regras ali para que eu consiga sair daquela situação de estresse, porque vão ser edital e prova 2 meses e meio, mais ou menos, de pauleira. Pessoal, lazer restrito. Edital, autorização, lazer, desde que cumprida a carga horária, né? Cumpriu a carga horária, beleza. Vai tirar o domingo? Pô, já cumpri a carga lá, 40 horas. Ótimo, tira o domingo, tem todo direito. Edital saiu. Pessoal, no máximo uma tarde de domingo que você vai tirar para ficar com a sua família e coisas. Por quê? Vale a pena isso? Vale muito a pena, porque você consegue ganhar muita coisa ali e você não vai sacrificar a sua família muito, porque são 2 meses e meio só naquilo, é a sua chance, você vai jogar fora aquilo. Então, é isso aí que a gente trabalha. A gente trabalha focado e cheio de regras que juntas fazem com que o cara seja um profissional naquilo, um profissional concurseiro, que a gente chama. Tá certo? Bom, deixa eu ver se faltou alguma coisa dessa parte de pós-edital. Importante, tá? Edital, ele vem sempre com surpresas. Tá? Sempre tem uma surpresa. A ISAF adora uma surpresa e tal. O que a gente tem que fazer no dia que sai o edital? Você tem que chegar e primeira coisa, saiu o edital. O coração quase vem na boca, né? Aí você pega, imprime aquilo ali e vai fazer uma avaliação estatística daquele edital. Ou seja, você vai ver o custo-benefício de cada uma daquelas matérias, tá? Então, raciocínio lógico. Veio com lógica, matemática básica, matemática financeira, estatística, inferencial e básica, num único bloco, peso 1, 10 questões. Duas questões para cada. Não foi essa a distribuição, mas enfim. Pessoal, são 5 matérias aqui, sendo que estatística e inferencial é impossível. Se o cara for formado em estatística, ele vai errar quase tudo, tá? E se ele não for, ele vai errar tudo.
Então, e aquele que não sabe nada vai acertar num chute daquele Lady Murphy, né? Que a gente... Né? Querendo errar, ele vai acertar. Então, o que a gente vai fazer? Vai tirar alguma coisa? Estatística diferencial vale a pena estudar? Nunca, nunca. Você esqueça isso aí, tá? Nesse concurso da Receita. Matemática básica. Você estuda matemática financeira, tranquilo, tem que estudar, cai em todos mesmo. Lógica, tranquilo de aprender, tá? Lógica. E matemática básica vai estudar? Não. Espera, vamos ver. Veio matemática básica, muitos concursos da área fiscal não cobram matemática básica, tá? Só matemática financeira e estatística. Veio. E agora? Pega a parte mais facilzinha e dá uma olhadinha. Tranquilo. Não precisa, vou ter que aprender matrizes, sei lá, não precisa enlouquecer. Pega o mais fácil, você vai ganhar os pontos, a estratégia. 10 questões peso 1, pelo amor de Deus. Fazer para acertar, se você der 5, vibra ali, legal, ótimo. Tá? Você vai sair desse mínimo ali e vai fazer com técnica ainda. O que você não estudou de estatística diferencial, você vai errar? Não, com técnica você pode até acertar. Beleza? Então, a análise apurada do edital. Vamos tirar e vamos selecionar aqui e vamos enfatizar aquilo que veio de surpresa. Aquilo a gente precisa. A briga começou agora para essa matéria, ninguém sabia. Tá? Veio civil, penal e comercial. Paciência. Nossos alunos estudam civil, penal e comercial? Não. Qual a chance de ver? Bem pequena. Bem pequena. E se vier? Beleza, temos estratégia montada para isso. Civil, gigante a matéria. Vai estudar tudo? Não, só vai estudar alguns pontos de civil. Comercial, penal, pequena, sempre perde a parte básica, tudo, foco penal, pequenininho. Civil, só a parte que mais cai, entendeu? A gente usa estatística para isso aí também. Comercial, tira uma parte ou outra que é mais difícil, tudo. Carga para ela, alta, não estava no nosso ciclo, então vamos proteger. Beleza? Vamos lá. Exercício físico, falamos. Sono, lazer restrito. Pessoal, da nossa parte de planejamento, a gente chegou até ao edital, né? É importante que o aluno trabalhe muito bem as revisões em véspera de prova. Então você veio nesse ritmo alucinante, tá? Estudando. Quando faltar 10, 15 dias antes da prova, tem que se entrar no processo de revisão de conteúdo, tá? Tem N tipos de revisões, tá? A gente tem uma sistemática de resumo própria, então a gente tem todo o esquema para revisão, mas você pode ter o seu tranquilo. O importante é que você tenha um resumo estruturado de todos os assuntos para você rever rapidamente, tá? Não adianta ter um resumo que é meio livro, por exemplo. É resumo mesmo, tem que ser resumo, tá? Então, na véspera, nos 15 dias finais, a gente normalmente não faz questões. Por quê? Porque você está vindo num ritmo, se der errado, você faz uma bateria de questões, der errado, vai prejudicar a sua confiança e tal. E você não tem porquê, você está preparado, então não tem porquê ficar com esse testando coisinha de bobeira. A gente trabalha a teoria, a revisão da teoria, para apurar só. No máximo rever fórmulas, colocar um exercício ou outro que você deixou reservado ali só. Estuda até a véspera da prova, não tem essa de estudo. Eu paro 3 dias antes, porque meu cérebro tem que descansar, eu tenho que entrar numa órbita diferente e tal. Nada. É até a porta da sala. Tá? A hora que falar assim, ou você entra ou você vai ficar para fora. Aí você entra, vai lá, procura sua carteira, legal. O importante é o seguinte, achar um lugar, tem toda essa estratégia, né? Achar um lugar bacana ali e tal, para fazer prova, fugir do barulho da porta de sala, de janela, enfim, tem esses cuidados, tá? A gente não vai entrar em tantos pormenores assim, tá? Mas, em resumo, vai estudar até o final ali, vai ter um ganho nessa revisão, um ganho considerável, porque aquilo vai oxigenar legal, vai ficar tudo fervendo na sua cabeça e você vai conseguir fazer uma prova. Certamente, se você tiver nessa condição que a gente está falando, você vai fazer uma prova muito boa, tá? Deixa eu ver se eu esqueci. Você está lembrando de mais alguns detalhes? Não, para a gente abrir aqui, para a gente começar algumas perguntas. Deixa eu só para finalizar.
vou falar um pouquinho sobre o coaching, tá? Coisinha rapidinho, só para vocês terem um diferencial, tá? Como eu falei para vocês, o coaching não é necessário para que você seja aprovado. Isso aí tem que estar na cabeça, ó, eu não tenho condições, tal, não tem problema, você vai passar do mesmo jeito. Se você for persistente e tal, vai passar. O que o coaching vai fazer? O coaching, um treinamento desse tipo, ele vai antecipar a sua aprovação. Ah, mas coaching é caro pra caramba. Eu não acho, tá, pessoal? Eu não acho caro. Eu acho caro se eu tivesse na condição de concurseiro ali. Agora, vendo o tempo gasto que um treinador tem que ter, que tudo que ele tem que fazer, o que ele abre mão e tal, respeito as opiniões, mas eu não acho. Enfim, não precisa de treinamento, mas o que ele vai fazer é só você colocar na sua cabeça. Se você antecipar aquilo em um ano, tá? Se em vez de 2 anos, você passa com 1 ano, aquilo que você está falando que seria caro, é só você pegar o seu salário que você vai ganhar durante 1 ano e colocar aquilo ali, multiplica isso por 12 e veja o valor que dá e o quanto você consegue diminuir, tá? Ah, mas e se o concurso demorar a sair? Tem N concursos, você vai começar a trabalhar, pode trabalhar em vários lugares, tá? Então é importante essa ideia. O que eu estou querendo passar para vocês é que quem tem condições, busque uma orientação. Busque porque você ganha em rendimento. Você, em vez de errar, você fica responsável só pela parte final, a área fim. A área fim é sua, estudar, baixar a cabeça e estudar. O cara faz toda a sua área meio. Tá? Toda a sua cabeça vai ficar exclusiva para o estudo. Beleza? Então tá bom. Eu acho que da minha parte aqui, acho que a gente passou legal e a gente abre para as perguntas de quaisquer tipos de perguntas da área, se você quiser. Tem algumas perguntas aqui que a gente já poderia começar a trabalhar já e talvez ela já responda às próximas perguntas que virão. Uhum. Tem um pessoal aqui questionando sobre aquelas estatísticas, as questões que mais caem em determinada prova, como é que funciona, se a gente tem essa questão das estatísticas. Você quer trabalhar um pouco isso? Ou você quer que eu fale? Eu posso começar então, tá? Tá. Isso aí, pessoal, é uma neura, vamos colocar assim, é uma neura que afeta vários dos nossos alunos e com certeza afeta vocês. É querer saber, descobrir um caminho que vá facilitar aquilo ali. É evidente que a gente dá uma olhada e pesquisa, sim, um assunto que cai mais, tal. Isso é realmente importante, tá? Tem uma importância grande. Porém, não podemos nos apoiar nesse tipo de situação. Tá? Estudar, entender que a ISAF não gosta de licitação, por exemplo, legal, ótimo. Agora, eu não vou estudar licitação porque a ISAF não gosta, errado. Tá? Você tem que estar preparado para tudo, tudo. Agora, usou, não deu tempo. Eu trouxe uma matéria, não deu tempo. Eu tenho um programa de questões, eu consigo saber qual assunto que tem sido mais cobrado nos últimos 5 anos? Ótimo, entendeu? Usou a estatística a seu favor, mas não se apoiou na estatística. Ok, é exatamente isso, pessoal. A nossa linha é exatamente essa. Usar a estatística. Que determinado assunto cai mais ou cai menos. Quando o edital está aberto, tudo bem, você tem que priorizar alguma coisa. O que eu vou estudar? Ok, mas agora, numa fase inicial, sem edital na praça, querer saber qual assunto que cai para que eu possa preparar a prova, possa me preparar? Primeiro, a gente tem que ter a seguinte consciência. Os assuntos, a preferência da banca, tem a ver com a composição dos membros da banca, que pode mudar. Então, se você se apoia numa estatística passada, o assunto que mais cai é dos servidores, ou licitação, vou estudar só isso e o resto não. Ok, a banca pode mudar a composição e você chegar para a prova totalmente despreparado. Essas estatísticas mirabolantes, de que estuda só isso que você vai passar, ou se dedica só a esse assunto, meu caro, isso é a mesma coisa de querer confiar na sorte para passar no concurso público. E o concurso público não aceita o despreparado. Ela não vai aceitar essa pessoa que, eu vou estudar um pouquinho, alguma coisinha e vou passar. Você não vai passar. Você tem um mínimo para fazer nessa prova. Ok?
Você quer passar? Eu estou vendo algumas perguntas. Pessoal, como a gente acabou a parte que tinha que ser falado para vocês se estruturarem, e agora a gente vai abrir, se a gente não lembrar, e obviamente não vai lembrar de algumas perguntas de cima, vocês, por gentileza, Eu anotei aqui, vão repetindo e a gente vai falando. Tá? Deixa eu só aproveitar o do colega aqui, Léo Mendes aqui, ele pergunta o seguinte: qual o peso de videoaulas no estudo? Isso aí é bem complicado, tá, Léo? O seguinte, videoaulas, se você nunca estudou contabilidade, videoaula do Silvio Sandi vai te ajudar com toda certeza, tá? Não adianta eu te dar um livro do Ricardo Ferreira para estudar, se você vai pirar com aquilo. Então, fazer uma prévia ali, mas somente para algumas matérias. Tá? Ou então, você pode sim assistir a videoaula, aquilo que eu falei. Você estudou o dia inteiro, quer fazer um curso online à noite? Ótimo, aquilo está fora da sua carga horária e você vai lá e estuda e vai ser legal, porque você movimenta ali de uma forma mais leve. Tá? Agora, você achar que a videoaula, só o estudo do cursinho, por exemplo, vai passar? Negativo. Pergunta: todos os nossos alunos usam livro? Se todos os nossos alunos usam livro, nas principais disciplinas, não são todos, tá? A gente não pode generalizar, mas a maioria utiliza livros em administrativo, constitucional, tributário, contabilidade, principalmente essas quatro grandes matérias, tá? 4 importantes matérias. Tem outros livros, legislação de CMS e tal, mas assim, principalmente nessa parte, livro. Outros alunos não têm uma carga horária que permita o estudo por um livro tão denso. Nós indicamos PDFs que também são grandes, tá, pessoal? Aliviam, mas não aliviam tanto. E tem o mesmo nível do livro, tá? Uma pergunta: quais matérias básicas se conciliam com a área de gestão? Boa. Eu, inclusive, até tinha pulado a dúvida do Hugo, falei que ia responder, acho que não respondi, não. Hoje, nós temos um fenômeno acontecendo que os concursos da área de gestão, tribunais de contas, controladorias, STN, Banco Central, estão chegando ou estão se aproximando dos concursos da área fiscal. Então, várias matérias de gestão estão sendo cobradas na área fiscal, administração financeira e orçamentária, administração pública, são matérias da área de gestão. E outras matérias da área fiscal, que não eram cobradas em gestão, passaram a ser exigidas. Contabilidade geral, direito tributário, matemática financeira, enfim. Está havendo uma mistura. Isso é ótimo para nós. Por quê? Porque antes se tinha em mente que o aluno que estudava para a área fiscal, para ele não perder o foco, ele tinha que continuar somente estudando para a área fiscal. Então, se ele mudasse ou se ele misturasse, ele não passava em nenhum. Hoje, isso, quando bem trabalhado, tá? Isso precisa ser muito bem trabalhado, pessoal. Ela produz resultados e a gente consegue, nós dois passamos na área de gestão e na área fiscal e muitos dos nossos alunos também conseguem passar nas duas áreas, tá? Nós temos alunos que vão fazer APO do MPOG, Tribunal de Contas da União, enfim, só que cada coisa no seu lugar. Se o aluno que está fazendo Tribunal de Contas da União, que é o meu aluno Bruno, a gente fez um projeto para que ele fosse. Então, mantivemos o ciclo fiscal dele, tiramos disciplinas que ele já está bem avançado, então tiramos comércio internacional, tiramos legislação tributária e colocamos algumas disciplinas da área de gestão específicas e que não tem no nosso estudo, tá? Foi bem na prova, tá? Tem condições? Tem, está na disputa. O que eu quero dizer com isso? Que o leque pode ser mais aberto do que a gente imagina, desde que bem trabalhados. Um grande erro que os nossos alunos têm, que a gente segura, tá? A gente não deixa que o cara... Para vocês terem uma ideia, a gente tem alunos, e não são poucos, que vão fazer tribunal
Regional do Trabalho, 4ª Região, Rio Grande do Sul. Pô, mas tribunal? Vocês vão fazer tribunal? Não pode, é outra área. Só que o TRT tem áreas, e nós temos uma área lá, uma área de administração pública, que tem as matérias da área fiscal, junto com um pouquinho de gestão. Vão fazer, pessoal, e vão passar nessa matéria, porque são preparados. O TRT cobra num nível de dificuldade menor. Eles vão lavar a égua nesse concurso. Eu aposto com quem quiser que eles vão passar. Tá? O que eu quero falar para vocês é que fiquem espertos, não caiam naquela regra, não pode mudar o foco, dá para passar. Eu passei no ICMS, passei na área de gestão, passei na Receita, o Altair também passou, a gente tem outros codes aqui que passaram e alunos que passaram. Então, é aproveitar e o que eu estava falando do principal erro cometido pelos concurseiros. Eu vou fazer o TRT4 e vou com tudo. Eu posso largar o meu estudo? Não pode, não pode. Eu já falo assim, se você fizer isso aí é um erro cometido assim, por 1 milhão de pessoas. Você não pode, como orientação, cometer um erro desse aí. Mas eu vou largar por 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses. Não. Mantenha e nós vamos sim traçar uma estratégia para isso. Vai ter uma hora que você vai virar, mas tudo tem um momento ali. É tudo com muita estratégia e bem pensado, porque nós não podemos prejudicar meses e meses de trabalho por causa de um concurso que não é ainda o seu foco. Assim como o INSS. INSS é um concurso que está dentro, a carga está dentro da área fiscal. As matérias que caem no INSS, que não é propriamente da área fiscal, né? É um concurso da área administrativa ali, eu vejo meio a área administrativa. Todas as matérias do INSS estão na área fiscal. Então, vamos fazer, eu quero ser auditor, mas eu aceitaria passar no ICMS e exercer, né, trabalhar 6 horas por dia, ganhar ali 5 mil e pouco, 6 mil, 5 mil e pouco, porque para técnico não tem para analista. Ótimo, vai trabalhar 6 horas por dia, vai continuar estudando, vai ser auditor. Mas vou fazer essa ponte. Vamos ter aluno ali e vamos aprovar. De verdade, bastante gente. Tem bastante gente que trabalha em trabalhos ruins ou que estão desempregados e precisando trabalhar, tá? Vai passar no INSS e vai ocupar por um tempo lá. Ótimo. Então, o foco é um foco apurado, né? Não é aquele foco isolado ali, eu só quero aquilo. Tem que saber mexer com isso. Tá. O concurseiro Belém, está falando sobre concursos, se dá para conciliar o básico fiscal com perito da Polícia Federal na área de TI. Concurseiro, os concursos para perito da Polícia Federal, eles são concursos muito específicos, que pedem matérias muito específicas, tanto na área de TI quanto na área de engenharia. Além disso, você tem que levar em consideração a periodicidade desses concursos. São concursos que acontecem, é muito raro que haja esses concursos, e quando eles acontecem não tem uma quantidade de vagas expressiva, visto que ele é um concurso nacional. Eu aconselho você, como você colocou, eu sou formado em sistemas de informação na área de TI, é possível encaixar alguma área do auditor que aproveite minha formação? Sem dúvida alguma. Aqui em São Paulo, por exemplo, o concurso para agente fiscal de rendas de São Paulo, ele tem uma prova específica para aqueles que estão formados em TI. Você já entra em gestão da informação. Ele até tem uma carga menor de cobrança de legislação do ICMS e uma carga maior de questões de TI. Essa área específica, você teria vantagem em relação a outros candidatos. Basta que você se prepare para o carreira fiscal, o básico do carreira fiscal, que quando abrir um concurso específico que exija alguma formação em TI, você aproveita o seu conhecimento já e você apenas lapida esse conhecimento, mas mantém a base fiscal, que é bem possível a sua aprovação. Deixa eu falar para o colega que falou a respeito dos salários e tal. Pessoal, nunca escolha o seu trabalho aonde você quer trabalhar somente pela remuneração. Por quê? Porque a remuneração, historicamente, ela é uma gangorra. Então, hoje, a Receita Federal está mais baixo que muito fisco estadual, tá? Tem fisco com salários bem mais altos, mas
Isso aí é uma gangorra. Agora nós estamos numa campanha salarial finalizando e tal. Nós vamos passar a ter produtividade para os dois cargos da Receita Federal, tanto para analista como para auditor. Com movimento, mobilização e tal, nós conseguimos ter ter um tratamento separado ali, porque a gente estava há um tempo parado, vocês viram que o fisco estadual passou legal ali e tal. Então, nós vamos melhorar bastante agora e ficamos com uma ferramenta que é mais fácil da gente mexer e conseguir. Hoje nós estamos embaixo. Daqui a 1, 2 anos, isso muda. Então, foquem não a remuneração, mas o que você vai realizar ali, o que você pode fazer. Eu quero trabalhar, no meu estado permite um trabalho remoto, eu gosto de trabalhar em casa, eu gosto de morar na praia. Né? Por exemplo, eu realizo um trabalho remoto, né? Tenho um filho pequeno e tal, gosto de ficar em casa, moro a 80 quilômetros de Ubatuba, adoro ir para Ubatuba, moro a 40 quilômetros de Campos do Jordão, a gente tem um sítio, um próximo sul de Minas ali, Campos do Jordão, vamos para lá direto. O que eu quero? Por que eu escolhi o cargo de auditor da Receita Federal? Porque eu queria chegar aqui, na minha cidade, Taubaté. E aqui eu poder fazer as coisas que eu gosto, no horário que eu gosto de ir para a academia 11 da manhã. Ótimo, eu trabalho por meta, eu não trabalho por hora. Meu rendimento é aferido por meta. Eu tenho que entregar na hora o meu trabalho pronto. E o que eu quero dizer com isso? Que existe vários ambientes, várias coisas que precisam ser analisadas primeiro, antes do salário. O salário hoje está de um jeito, amanhã tá de outro, tá? Então observem o que você vai fazer e como você vai fazer, enfim. Vamos lá. O que mais? Qual é a dica para fazer provas de contabilidade da ESAF? Bom, contabilidade da ESAF é uma prova de grau de dificuldade bem elevado, mas também, depois que você faz muitas questões, você pega o jeito da ESAF. Eu, na minha prova de 2009, a ESAF, a contabilidade, depois de muito desgaste em cima da matéria ali, virou meu carro-chefe. Eu consegui acertar todas as questões da prova de 2009, porque eu fiz tanta questão que eu peguei aquele jeito, o jeitão da ESAF. E isso aí você pega fazendo questões, praticando, né? Pegando questões comentadas, Ricardo Ferreira, ótimo, questões comentadas. Pegando aquele jeitão, macete, ela sempre vai cobrar do mesmo jeito. Quanto tempo fica preparado para o concurso público fiscal? Isso depende muito das horas, né? O tempo de preparação para a área fiscal é muito relativo, tá? Não é questão de ser mais inteligente ou menos inteligente. Existe a questão de ser mais esforçado e menos esforçado, tá? Então, tem pessoas que a gente considera o que é capaz, né? O que eu preciso, qual o mínimo, o mais rápido que eu posso ser para passar. Pessoal, não acredite nesses contos de fadas que vocês olham por aí, tá? Eu sempre trabalho com a ideia. 1 ano e 2 meses, 1 ano e um pouquinho é possível de passar, tá? Orientado, sabe? O cara não vacilou, não pegou o caminho errado, ele vai de um ponto ao outro numa reta. Ótimo, pode passar, tá? Pode passar sim. Mas não é a regra, tá? Regra. 1 ano e meio, 2 anos, bem estruturado, tá? Nós temos gente com 3 anos, que passa com 4 anos, 5 anos, vocês conhecem dos fóruns aí. Vamos lá. Não queria saber como é que funciona o coach, se a gente pode dizer o valor, se a gente já passou algum contato. Então, o nosso coaching, a gente tem um site, né? O nosso site é www.coachingconcurseiros.com. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no chat deles.